Olá, eu sou a Ana e este é o Educação Financeira para a Vida, o seu podcast sobre finanças e espiritualidade. Meu querido e minha querida ouvinte, que saudade que eu estava de estar aqui com vocês nessa sintonia da podosfera. E hoje o assunto é muito bom e importante para a vida de todo mundo. Vamos falar sim de economia hoje aqui no FV. Mas antes de revelar o tema para vocês, eu vou chamar o membro permanente mais amado do Brasil e do mundo inteiro, Augusto Martins. Olá, Ana Carolina, muito obrigado por essa acolhida maravilhosa, é sempre muita alegria, um prazer estar contigo todos os dias. Para os nossos ouvintes eu digo e repito, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Seja onde você estiver, você está conectado, ligado no Educação Financeira para a Vida, aqui o seu espaço onde falamos sobre finanças e espiritualidade de uma maneira como você nunca viu. Que chique esse slogan. Se você está no trabalho, agradecemos a sua audiência, está fazendo aquela caminhada ou faxina, ou no trânsito, colocando o cinto de segurança, fazendo aquela direção defensiva e econômica. Agradecemos imensamente. Hoje um tema que toca todo mundo. Nós não podemos fugir. Não tem jeito. Por mais que a gente queira e fale, isso é muito difícil para mim de entender, precisamos. É por isso que nós vamos desmistificar isso aqui hoje. Passo a passo, para nós entendermos o que é a inflação. E como fazer para driblar isso que é a inflação. Então fique conosco nesse bate-papo, vocês vão gostar muito, vão entender primeiro o que é e depois como lidar com isso, como você pode criar mecanismos de defesa para driblar essa inflação que está altíssima. Exatamente, Augusto. Eu acho que é bem importante a gente falar para os nossos ouvintes que esse é um tema bem econômico, né? Então vamos aqui tentar dizer para vocês de uma maneira bem simples, didática e intuitiva para vocês enxergarem na vida de vocês, no cotidiano, no dia a dia, como que a inflação age e como que ela atua dentro das suas finanças. Porque é muito importante a gente falar desse tema nesse momento, tendo em vista que nós estamos aí com índices de inflação que são um pouco preocupantes. Já vamos explicar quanto tá, como é esse índice e tudo mais. E para vocês, queridos e queridas ouvintes, que estão falando, mas que negócio é esse, inflação? Eu não entendo economia, é tudo um blá blá blá. Calma. Você sabe e sente muito bem no seu bolso que as coisas estão caras, né? Exatamente. Você dizia, nossa, quando eu era criança ou na minha juventude, as coisas eram mais baratas. Olha, vamos dizer assim, aqueles que já têm mais de 50 anos vão falar, olha, na minha juventude havia uma alteração de preços quase diária, né? Então nós vamos falar um pouco sobre isso, aquilo que toca o nosso bolso. E é curioso porque antes, quando eu ia explicar para alguém algo sobre inflação, eu tinha que recorrer exatamente aos anos 80, falar desse período em que a gente viveu o que a gente chama de hiperinflação, porque ficava um pouco difícil das pessoas entenderem esse conceito. Mas hoje, infelizmente, a gente tá voltando a sentir. Óbvio que não chega nem assim a perto da magnitude com que era antigamente, porque a gente não tinha uma economia estabilizada, uma moeda estabilizada. Porém, hoje nós estamos sentindo também essa inflação. Quando a gente vai no mercado, por exemplo, e vamos pegar um item que o brasileiro ama, que é o cafezinho de todos os dias. Há alguns meses atrás, por exemplo, aqui na nossa cidade, a gente encontrava o café custando 12, 11 reais. 8 até. 8 na promoção 9, né? Final aí do ano passado. E esse ano a gente vai no mercado, chega lá e o café está o quê? 18 reais. 19. Então essa alta de preços generalizada de bens e serviços é o que a gente chama de inflação, que é quando todas as coisas que a gente mais usa na nossa vida, elas sobem. E hoje a gente vê isso com absolutamente tudo, principalmente quando a gente vai no mercado.
Sabe, Augusto e ouvintes, eu tenho uma cliente que ela chegou pra mim falando assim: Ana, eu preciso que você me ajude, porque lá em casa a gente divide as tarefas e eu sou responsável pelo mercado. Só que meu esposo tá falando assim: Fulana, como pode? Você vai no mercado agora e você tá gastando muito mais, ou você volta com menos coisa? O que tá acontecendo? E ela tentando explicar pra ele: olha, as coisas estão mais caras. Ele: mas não pode que tá subindo tão rápido desse jeito. Eu falei pra ela: sabe o que você faz? Chama ele pra dar um passeio no mercado. Isso. Que ele vai entender. E eu acho que vocês, ouvintes, que fazem compras, vão entender. Você que abastece o seu carro, você que viu a conta da luz subindo e tudo subindo ao mesmo tempo. Isso é inflação. Sabe o que tem que falar para o marido da sua cliente? Chamar ele e falar assim: bem-vindo à realidade. Sabe que um sociólogo, uma vez eu escutei ele falar assim: quer conhecer uma sociedade, visite os mercados. Ali está um retrato, um recorte da sociedade. E é isso. O que acontece? O que a inflação, que é esse aumento generalizado de preços, implica, gente? Na diminuição do poder de compra da moeda. Então a moeda fica desvalorizada. Como assim? Eu vou com 100 reais no mercado, cada vez eu volto com menos coisas, porque o preço dos itens essenciais subiu muito. Isso que é o que a gente chama na economia de desvalorização do dinheiro. E é o que a inflação faz, é como se ela comesse o nosso poder de compra. Ela come o valor do dinheiro, tendo em vista que as coisas continuam muito caras e o salário não subiu todos os meses. Entendi. Né? Então a inflação, em tese, em resumo, é o aumento do preço dos bens e dos serviços. Exatamente, Augusto. E o Brasil, ele tem vários índices. Índice é um indicador oficial, uma medida usada para dizer quanto está a inflação. Porém, a inflação oficial do Brasil é o IPCA. Então, quando vocês verem no jornal IPCA, é a inflação, tá? Que significa Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. Daqui a pouco eu vou explicar um pouco mais sobre como que esse IPCA é calculado, tá? Mas aí, o que eu queria dizer para os nossos ouvintes agora e conversar com o Augusto é as causas, Ana. A gente já entendeu que inflação é essa alta de preços, mas o que gera isso, né? Causa isso. Entendi. Tá? E, por incrível que pareça, ou ao contrário do que muitas pessoas achem, a inflação tem mais que uma causa. E ela pode, assim, acontecer 3 tipos de inflação ao mesmo tempo. Olha que doideira. Olha, Ana, pois é, na economia, como tudo na vida, essa realidade complexa, né? Interligado. Não tem uma causa única, isolada. Geralmente então não. as coisas estão interligadas e juntos aqui nós vamos estar entendendo as causas da inflação. E agora eu vou explicar para vocês uma inflação que é mais fácil de entender, que é a inflação que a gente chama na economia de demanda ou de procura. O que significa isso? Que é quando as coisas estão caras simplesmente porque as pessoas estão querendo muito comprar essas coisas. Então vamos supor, vamos falar de uma coisa agora, já que a gente tá falando, tem o BBB, as pessoas entenderem. Tem um item lá que uma pessoa usa muito, um exemplo. E aí fica super na moda, certo? Um óculos, vai. Um óculos, um chapéu. Nossa, todo mundo tá vendo lá. E é uma pessoa X que usa isso, todo mundo vai querer comprar. Os produtores não estavam esperando que alguém fosse para o programa com esse item. E aí o que acontece? Muita gente querendo comprar com poucos itens para vender, o preço vai subir. Essa é um resumo da inflação de demanda. E na economia como um todo, ela acontece quando a gente tem uma economia muito boa, que está com as pessoas empregadas, as pessoas estão com uma renda boa, elas estão ganhando bem, elas estão comprando porque estão felizes, a economia está produzindo muito, tá assim, aquela roda da economia girando tudo bonitinho. Isso é a inflação de demanda, tá? Que não é o que a gente está vivendo hoje, porque a gente tem desemprego, a gente tem um salário mínimo que está defasado, enfim. E aí a gente tem a inflação que a gente mais enxerga hoje no Brasil, que é a inflação de custos. Como que essa inflação acontece? Ela vai ser causada por um problema na produção, tá?
Então vamos supor, chove muito ou falta chuvas, como a gente está vendo agora. E isso impacta diretamente na produção de, sei lá, arroz, feijão, soja. Isso tudo falta devido a essa pouca produção. Isso faz com que os preços fiquem altos, porque a gente não tem produtos suficientes, tá? Outra situação que a gente vê hoje, a inflação de custos aparecendo, nos que a gente chama de preços administrados. Você sabe o que é um preço administrado? É uma inércia, seria. Não, Augusto. Preços administrados são aqueles produtos que o governo tem o poder de influenciar no preço dele, de administrar esse preço. Entendi, tá certo. Um exemplo muito visível é o combustível. Tá? Por exemplo, aqui no Brasil, a gente produz combustível, né? Então, a gente teria como determinar o preço. Falar assim, não, a gasolina vai ser tanto, porque a gente produz aqui. Mas, como a gente quis seguir uma política de preços internacionais, pelo dólar, que está alto, a gente tem um preço alto de combustível. E o combustível gera uma inflação de oferta. Por quê? A economia como um todo tem que usar combustível, certo? Isso vale para energia. Quando a energia sobe por falta de chuvas, não é só na nossa casa que sobe a energia. Os produtos que a gente consome também sobem. Por quê? Porque todo mundo tem que usar energia para produzir. Entendi. Esse é um tipo de inflação de custo. Isso, são inflações de custo. E é exatamente o retrato do que a gente está vivendo hoje no Brasil, com tudo subindo ao mesmo tempo, tá? E aí a gente tem esses dois causadores de inflação em cascata, que são a gasolina e a energia. E aí a gente tem o que a gente chama de inércia inflacionária, tá? É isso que eu tava me referindo. Isso, você adiantou um pouco o assunto. Inércia é causada quando, por exemplo, a gente tem uma inflação, seja de custos ou de demanda, e aí a gente faz uma indexação, ou seja, o governo fala assim, olha, já que teve inflação, o que eu vou fazer? Eu vou reajustar o preço dos salários das pessoas para compensar esse aumento. Aí, beleza, aí as pessoas voltam a comprar de novo. Aí a inflação sobe, ele faz uma nova indexação, ou seja, sobe de novo o salário. E cria esse movimento de inflação que fica subindo, preços subindo, porque a gente tem aí uma indexação dentro da economia. Isso é uma coisa que é muito preocupante. E por fim, nós temos uma outra causa de inflação, que é o que a gente chama de expectativas, que é uma coisa que aconteceu muito lá nos anos 80, inclusive já vou deixar uma indicação de livro para vocês estudarem sobre isso, quem tiver curiosidade. As expectativas têm a ver com economia comportamental, Augusto, olha que legal. Aí sim, é muito massa, por quê? Geralmente, quando a gente tem um movimento de inflação, por exemplo, supondo que você tenha uma lojinha de açaí. Augusto tem uma lojinha de açaí. E aí a inflação tá ali, ameaçando. O Augusto pensa assim, cara, essa inflação não tá parando de subir. Antes que as coisas subam, os produtos que eu uso pro açaí, eu já vou subir o preço. Antes que suba. E a gente vive esse movimento de expectativa. Como você já acha que a inflação vai subir, você já sobe o preço dos seus produtos antes. E aí, isso vira um efeito cascata. E vai virando, e vai virando. E aí é uma questão comportamental. Isso, inclusive, é uma das explicações pelas quais a inflação lá dos anos 80 ela não era controlada. Por causa das expectativas dos agentes econômicos, ou seja, das pessoas, tá? E aí anotem uma dica de livro muito boa, gente, se vocês quiserem entender essa parte da história do Brasil, que vai ajudar a entender o que a gente está vivendo hoje também. Existe um livro da Miriam Leitão, uma jornalista, chamado A Saga Brasileira, tá? É um livro grandão e conta exatamente os bastidores. Tipo, o que os presidentes tentavam fazer para controlar a inflação. Tem entrevistas com as donas de casa, com as pessoas, o que elas faziam para driblar aquela inflação. É um livro que te prende assim do começo ao fim e faz você assim fechar o olho e voltar no tempo para entender como a inflação afeta a vida da gente, Augusto. E como isso está afetando a gente. Então é preciso entender esse processo, né, Ana? A inércia inflacionária, a inflação de custo, de demanda, como você falou, essa questão das expectativas. Como que às vezes a gente acha que inflação é tudo uma coisa só, né? Não é.
E é importante, inclusive, a gente entender como ela é causada, principalmente para os geradores de políticas econômicas, para eles poderem atacar o que está causando a inflação. Porque às vezes eles podem ficar fazendo algumas políticas, ou seja, tomando decisões para controlar e não surtir efeito, tá? E aí, Augusto, a gente tem as consequências tristes da inflação. Porque assim, pensa comigo. Se a economia está bem, como eu falei, se a gente tem emprego, as pessoas têm renda, se o país está produzindo, vai ser normal existir uma inflação pequenininha, porque as pessoas estão comprando e estão felizes. Agora, como é o caso de hoje, que a gente tem desemprego, o que a inflação causa? Ainda mais? Mais pobreza. Mais e mais pobreza. Por quê? A pessoa que ganha uma renda menor, vamos supor, um salário mínimo, ela vê o salário dela se desmanchando, porque cada vez que ela vai no mercado, ela compra menos coisas. Cada vez que chega a fatura da luz, ela tá mais alta. O gás que ela vai usar para cozinhar tá mais caro. O combustível que ela põe no carro dela. E isso vai aumentando a pobreza, porque menos pessoas com mais recursos. Aumenta também a insegurança alimentar, porque as pessoas não têm, às vezes, renda suficiente para se alimentar, que é o que a gente está vendo no Brasil. Então, a inflação, ela pode sim causar problemas crônicos e, infelizmente, vem causando hoje. E Ana, chega um ponto que a gente perde a dimensão da questão dos preços, né? Os Sim. preços relativos, eles ficam tão distorcidos que a gente esquece quanto que é o preço relativo de um café ali, 500 gramas, né? A gente perde A gente não sabe mais se é 15, 19, 21, porque muda tanto ao longo de um ano, de um período, né, curto, que a gente fica sem noção. Então são consequências devastadoras, e é claro, nas camadas menos favorecidas, vamos dizer assim, o poder de compra é muito mais afetado. Esses dias num supermercado eu estava trabalhando e conversando com uma moça que trabalha como encarregada, ela desabafando, falando para mim, eu não sei mais o que fazer. Eu vinha de carro, de moto, não venho mais. Eu trazia marmita, eu comia aqui no mercado, já agora trago marmita. Eu tô levando a minha filha, falo para ela ir para a escola de a pé. Então, assim, ela não sabia mais o que fazer, até do ponto de vista da alimentação, ela parou de comer carne, estava comendo ovo, aí de vez em quando um frango, e ela desabafando comigo, eu não sei mais o que fazer. O banho é curto, a gente não desperdiça energia, luz, nada, gás, tudo controladinho, e os preços subindo. Então, o preço, o poder de compra é muito mais afetado para quem ganha menos, é claro. Com certeza. Isso não tem nem o que dizer, né, Augusto? Assim, é uma coisa que infelizmente a gente vem sentindo na pele, né? O povo brasileiro em geral. E aí a gente tem um outro agravante ainda que piora a inflação, Augusto, e às vezes as pessoas não sabem, que é o dólar alto. Por quê? Quando eu tenho o dólar alto, quem produz, por exemplo, os alimentos, vamos pegar aqui uma coisa básica, vai dizer assim, olha, vou preferir vender para o exterior e ganhar em dólar. Falta produtos no Brasil e esses produtos ficam ainda mais caros. E a gente está falando de produtos que são a base da alimentação brasileira, o arroz, o feijão, o óleo, o café, que são coisas que a gente produz aqui, a carne. Então é uma situação, infelizmente, muito triste, né? Ai, gente, é um negócio complicado, mas a gente precisa falar disso para vocês entenderem, né? E partindo da realidade, começa a vir as boas notícias, a luz no fim do túnel. Uma luzinha lá. O conhecimento liberta, gente. Liberta. Então a gente precisa passar por esse momento, parece meio caótico, de explicar para vocês o que é, como funciona, para que a gente veja alternativas pessoais, comunitárias, familiares, sociais, para que a gente possa entender o que é preciso ser feito para controlar isso, para que não doa tanto no meu bolso. Pois é, Augusto. A gente tem do outro lado maneiras de fazer o nosso dinheiro ter aí um rendimento legal, tá? Quando a gente tem inflação alta,
a gente vai ter juros altos também, que é o que a gente está vivendo hoje no Brasil. Por quê? O juros é utilizado como um instrumento de controle da inflação. É pensar o seguinte, Augusto. Então, o Comitê de Políticas Monetárias do Banco Central vai olhar a inflação e vai falar assim, olha, a gente precisa criar um estímulo para as pessoas deixarem de consumir e fazerem algum investimento aqui. Então, a gente vai pagar para elas fazer um investimento, por exemplo, no Tesouro Direto, que eu já vou falar um pouco mais, vai pagar a taxa de inflação mais alguma outra taxa, que é uma maneira de você proteger o seu dinheiro da inflação. Ana, mas por que não tá surtindo efeito? A gente tem desde janeiro do ano passado, a inflação começou a subir, os juros subindo ao mesmo tempo, justamente porque a gente tem uma inflação de várias causas e precisa de outras políticas econômicas para resolver esse problema. Entendi. O Banco Central faz a parte dele. Faz a parte dele. Mas ele não consegue resolver o problema sozinho. Não, porque a gente precisa de políticas do lado real, ou seja, produtivo da economia. Porque se eu tenho inflação alta, Augusto, pensa bem, você tem uma empresa familiar que gera empregos, gera renda, você vai olhar os juros, por exemplo, inflação alta, juro alto, você não vai querer fazer investimento, você olha para a economia, desemprego, as pessoas não têm renda, estão economizando. Você pensa, eu não vou investir. E aí você acaba, às vezes, desempregando mais pessoas. Gera um movimento de depressão na economia, que a gente chama. A economia fica estagnada. Entendi. Começa a não funcionar essa engrenagem que gira tudo. E aí a gente gera ainda mais inflação. Mas, Ana, num pensamento assim, bem simplista, é que o povo pensa, e eu também... Quem de nós, né, ouvintes, que pensa assim, é só imprimir a moeda, imprimir os dólares, inspirado naquela série La Casa de Papel, é só imprimir dinheiro. Não dá. Imprimir dinheiro, inclusive, vai gerar ainda mais inflação, Augusto, porque daí a gente gera uma inflação de demanda, porque aí vai ter mais dinheiro circulando e aí as pessoas vão usar mais dinheiro e a gente vai ter mais inflação ainda. Então, imprimir dinheiro nessa situação não vai ser o que vai resolver o problema da inflação hoje no Brasil, tá? Vai gerar ainda mais inflação, por incrível que pareça. É uma coisa muito doida, viu? E a inflação, gente, para vocês entenderem um pouco mais, como eu falei, ela é medida por um índice, que é o IPCA. O que esse índice considera, para vocês entenderem? Considera produtos e serviços que a gente usa, vai desde alimentação, vestuário, saúde, educação, quanto custa isso tudo? Para as famílias que ganham de 1 a 40 salários mínimos. Então, quando a gente vê a inflação, por exemplo, que está 10%, significa que para as famílias que ganham de 1 a 40 salários mínimos, está em média 10% mais caro viver. Porém, Augusto, se a gente divide por faixas de renda, então a família que ganha, por exemplo, até 2 salários mínimos, a inflação pode chegar, por exemplo, a quase 20%. Justamente por aquilo que a gente falou, que a pessoa vai ter que deixar mais dinheiro para comprar itens básicos quando ela ganha menos, tá? E quem faz esse cálculo é o IBGE e eles pesquisam ali as regiões metropolitanas do Brasil, tá? Hoje, quando a gente está gravando esse episódio, nós temos uma inflação acumulada dos últimos 12 meses de 10,38%. A gente tem o dado de janeiro, porque fevereiro ainda não acabou. Significa o quê? É a medida de um ano para trás. Então, de janeiro de 2021 a janeiro de 2022, a gente tem uma inflação acumulada, ou seja, a inflação somou 10,38%, muito longe da meta, que adivinha qual é? 3,5%. Então, está bem longe da meta estabelecida pelo Banco Central, tá? Então, a gente já falou que a inflação aqui afeta os nossos custos e também pode afetar os nossos investimentos, porque vão existir investimentos que vão pagar mais para estimular as pessoas a fazerem aplicações financeiras, tá? Mas aí, Augusto, a gente pode pensar o seguinte: como vamos fazer para driblar essa inflação? A gente tem aí... Esse é o pulo do gato. É o pulo do gato. Porque a gente tem uma situação, gente, que a gente não pode deixar de falar aqui na FV, que assim, é dolorido ter que falar isso. Por quê? É uma coisa que a gente não queria estar tendo que falar aqui, porque a gente precisa driblar a inflação. Porque para algumas pessoas não é possível, Augusto. Porque a pessoa
O problema dela é um problema de renda básica, que a gente já fala aqui, de ter emprego. Por quê? Eu posso ensinar ela a economizar de várias maneiras e mesmo essa economia não vai surtir efeito. Eu vi algumas reportagens, por exemplo, de pessoas que estavam deixando de usar a máquina inteira. A pessoa botava a máquina, lavava as roupas na mão e só botava na máquina para centrifugar. E mesmo assim a conta de luz não baixava. Então, assim, é algo dolorido. Mas anotem algumas dicas pro lado do consumo primeiro. Exatamente, Ana. Mas só um comentário, né? Como você disse, da renda básica universal, como porta de entrada aí o auxílio emergencial de forma digna. Nossa realidade brasileira, mais de 70% das pessoas estão endividadas. Exatamente. E o poder devastador da inflação que está esfolando o povo, principalmente o povo pobre, justamente porque esse endividamento, hoje a realidade, as pessoas estão se endividando para pagar o básico. Por isso que eu falo. É uma questão aqui que a gente vai dizer pra vocês, vai dar umas dicas, vai falar. Existe como driblar a inflação, mas em alguns casos, e para muitas pessoas hoje no Brasil, é uma questão que foge da alçada somente da educação financeira. A educação financeira sozinha não vai conseguir resolver esse problema, porque a gente precisa de o quê? Políticas públicas. Então, o que resolve esse problema, gente? É quando a gente for pensar em quem vai governar o país, começar a estudar, ler os planos de governo, ver quais são as propostas. Agora que vocês escutam o FV, vocês entendem como é a inflação? O que o governo pensa em fazer para cuidar, para que a inflação não prejudique a nossa vida? Então, isso tudo é muito importante, tá? Mas existem sim casos, situações de pessoas que podem juntas, então juntos venceremos. Podemos tentar aí fazer a nossa parte e economizar, porque não tem outro jeito, gente. Quando a gente fala em consumo, a gente vai ter que procurar aí segurar as pontas para não ver o nosso dinheiro, se esvaindo, né? Igual água que corre pela torneira e vai embora. Então, uma dica muito importante é justamente isso, fazer compras em conjunto. A gente tem os atacados, junta uma galera do bairro, vão lá fazer compras por atacado para economizar nos produtos, por exemplo, de limpeza, em outros itens que não estragam, mas que você consegue uns descontos bacanas comprando em maior quantidade. Você preferir alimentos da época e da sua região, porque eu sei que no Brasil, como é um país continental, né, tem coisas que aqui na minha região são caríssimas, mas que no Nordeste a gente tem muito mais abundante e vice-versa. Então procurar fazer isso e reaproveitar alimentos. A gente tem hoje na internet muitas dicas de pessoas que pegam alimentos que a gente jogaria fora e fazem receitas incríveis e maravilhosas. Então isso é uma dica muito importante. Além de procurar alimentos substitutos. Se você chegar no mercado e ver que determinado item está muito caro e existe um substituto para ele, então, por exemplo, a gente pega a carne de boi. Se naquele dia tá muito caro, eu vou procurar o quê? Uma carne suína, um frango, um ovo, para economizar. E aí eu deixo para comprar aquela carne de boi no dia que eu tiver lá com muita vontade ou no dia que tiver na oferta. Olhar as ofertas do mercado, tá sempre ligadinho nisso, né? E aí é isso. Na questão dos combustíveis, por exemplo, dividir, acho que carona é uma coisa que ajuda muito, além de ser super sustentável. Você pode ver na sua empresa, se tem alguém que trabalha com você e é trajeto de você ir, você pode conversar e encontrar na internet pessoas que fazem o mesmo trajeto que você e dividir os custos. Isso também vale para o lazer, as coisas são muito importantes, né? E sabe, Ana, uma forma muito interessante de driblar a inflação, além dessas dicas que você trouxe, né, de comprar coletivamente os alimentos, também tem pessoas que driblam a inflação fazendo renda extra. Fazendo renda extra, Ou seja, situação. Alguma coisa que você sabe, que você gosta de fazer, que você é bom, seja desenhar, seja pintar, seja andar com cachorros dos outros, seja diversas, a criatividade, que eu lembro um professor de teologia que dizia assim: ouse pensar. Ouse pensar. E ouse criar. É permitido criar. Então, para driblar a inflação,
A renda extra é uma forte aliada. Nós temos um podcast especialmente sobre criatividade, renda extra. Bora escutar. Bora escutar, maratonar as dicas práticas para você conseguir sair dessa marcação forte que é a inflação, que ela faz falta e machuca a gente, né? Com certeza, a gente sofre muito, viu, Augusto? Infelizmente. E aqui em casa, uma dica que eu dou... E, gente, tá funcionando que o gás aqui tá durando bastante, viu? Agora eu cozinho absolutamente tudo na panela de pressão. Por exemplo, antes eu cozinhava batata na panela normal. Agora, 3 minutos lá, 5 minutos a batata tá cozida. E é uma economia muito boa que a panela de pressão te proporciona na hora de fazer os alimentos, os legumes e tudo mais. Se eu não me engano, o gás a gente comprou em novembro. Eu tô surpresa, porque ele não acabou ainda. Todo dia eu acho que ele vai acabar. Pois não acabou ainda. Tem pessoas que estão cozinhando até o arroz na panela de pressão, justamente para aproveitar o gás, que tá com valor aí também bem alto. E agora uma dica importante, falando da parte dos investimentos. Ana, eu tô ali pagando as minhas contas em dia, tá sobrando bem pouquinho. O que eu faço? Onde eu poderia encontrar alternativas? Porque assim, gente, a poupança hoje está pagando 6,17 ao ano. A gente até fez um Minuto FV explicando esse novo rendimento. E aí, isso está perdendo muito para uma inflação de 10. A inflação está quase o dobro da poupança. Então, o seu dinheiro também se desvaloriza ficando lá. Então, procurem alternativas. Então, já uma dica que a gente deixa de prima para vocês, porque a gente ainda vai falar muito sobre investimentos. Sim. É vocês deixarem, pode ser naquela conta digital que vocês têm hoje. Tem vários aí que rendem 100% do CDI. Os mais conhecidas hoje em dia é natural. Todas renderem pelo menos isso. Porque isso vai estar te pagando pelo menos a taxa de juros da economia que tá ali, ó, pertinho da inflação. Ou seja, o seu dinheiro não vai se desvalorizar. Não vai perder valor. Ele vai ser sempre reajustado. Agora, se eu deixo na poupança, eu vou receber um rendimento, mas ele não vai compensar nem a alta de preços. Olha só. E o dinheiro vai estar perdendo valor, tá? Mas lembre-se sempre, né? Tem que ter cuidado. Se eu não conheço o investimento, vai o quê? Procurar conhecer primeiro. Então, a gente deixa de prima essa dica para deixar nas contas digitais. E você que já tem um pouquinho mais de conhecimento, os títulos do Tesouro Direto pagam, inclusive, rendimentos acima da inflação, que são os títulos que a gente chama IPCA+, que é a inflação mais uma taxa. É uma alternativa legal também. Então, tá? Aqui vai um spoiler. Nós vamos gravar um podcast e mais episódios sobre investimentos. E vocês vão ver numa construção, né, de um processo educacional, como que o tema inflação vai impactar quando a gente falar sobre investimentos. Sim. Né, Ana? Vale a pena a gente lembrar, a gente que está no espírito aí da campanha da fraternidade, ainda não iniciou efetivamente Tá quase. a quaresma, mas educar para novas economias. O tema da campanha é fraternidade e educação, fala com sabedoria, ensina com amor. Aqui no FV o que a gente faz? Ajuda cada um de vocês na formação humana, integral e solidária. Ou seja, é um processo de educação financeira que não é qualquer educação, é para a vida. É para que vocês entendam as questões das finanças a partir da espiritualidade, para que isso se torne mais vida na sua vida, na vida da sua família, da sua comunidade, na vida do nosso país e do nosso mundo. Isso é muito importante, né, Augusto? A gente vê como essas coisas tocam a nossa vida diretamente. Às vezes a gente acha, a inflação, né, é uma coisa difícil, não quero entender e não tem nada a ver comigo. E muito pelo contrário, tem a ver. E aí, para além disso tudo, é aquilo que eu repito e vou dizer para vocês. Temos sempre de ter cuidado com as pessoas que nós escolhemos para nos representar e pensar as políticas econômicas que vão afetar o nosso bolso. Porque a gente tem mania de falar assim, eu tenho que trabalhar de qualquer maneira mesmo. Sim, mas a gente pode ter políticas econômicas que ajudam você ou que vão te atrapalhar. Então, esse ano nós temos eleições, vamos pensar com carinho, exercer esse direito de uma maneira sábia, pensando no nosso futuro, viu, e às vezes a gente demoniza o assunto. Sim. Eu não conheço, eu não entendo, isso é coisa difícil. Falar de dinheiro é dinheirista, inflação, eu não entendo. E aí a gente vai sendo manipulado por um ou outro que não, eu resolvo, eu sei.
eu vou dar resposta final de tudo. Não, gente. A gente precisa conhecer, para dialogar, para conversar com seus amigos, com os familiares, com os representantes da comunidade, com os deputados. Escuta aqui, inflação é um tema que machuca muita gente. Como que a gente vai resolver isso juntos? Exatamente. E vocês podem contar com o FV nisso, viu, gente? Trazendo informação simples pra você. E Augusto, o que a espiritualidade vai aí nos dar esse temperinho final no podcast de hoje sobre inflação? Ana, eu acredito que é uma grande sacada que a comunidade de Mateus, ao escrever ali o Evangelho, eles têm um elemento ali muito importante que dá um temperinho. Após Jesus escolher os 12, deu autoridade a eles a expulsarem os espíritos impuros, curarem todas as doenças e enfermidades. Aí vem o nome dos apóstolos. Depois das instruções, tem uma passagem ali no versículo 16 muito interessante, que diz assim: cuidado, eu vos envio como ovelha em meio de lobos. Portanto, tem uma indicação aqui. Sim. Sede cautelosos como as serpentes e inofensivos como as pombas. Algumas traduções colocam assim: sede prudentes. Ou astuto como a serpente e sem malícia como as pombas. Então assim, a gente está como ovelha em meio de lobos. Tem gente que tem lobo em veste de ovelha, como diz o próprio Jesus. Então ali a comunidade de Mateus, ela estava sendo perseguida pela sinagoga farisaica, foram expulsos. Então aqueles cristãos ali no primeiro século, eles entendiam que eles precisavam ser muito espertos para dialogar. Eles precisavam ter uma autopreservação, um instinto de autopreservação. É uma atitude muito forte, né? Aqui ele coloca a questão da serpente, astuto, prudente. E como a pomba, vulnerável, pacífico. É uma iniciativa muito interessante para dizer: o discípulo de Jesus, ele não pode ser bobinho, ele não pode ser ingênuo, cair em qualquer guru financeiro, com magias financeiras. Não, tem que ser astuto, prudente, cauteloso. E também tem que ser dialogal, não pode ser assim, olho por olho, dente por dente. Que então, é o negócio do a gente se unir, né? É uma proposta muito interessante de autopreservar-se a partir do conhecimento da realidade. Então, acredito que aqui elementos da espiritualidade, de uma teologia bíblica, bebendo dos evangelhos, Jesus está dizendo: galera, para driblar a inflação é preciso sabedoria e prudência. É preciso conhecimento da realidade. É preciso a gente se unir como família, como grupos, como comunidade, como nação. Como nação. Eu acho que isso é muito importante. Já começamos esse movimento de pensar educação para novas economias e uma economia que seja melhor para todos, né, gente? Que é o que a gente quer. E que não fique nos esfolando, né? Porque essa é a sensação que eu tenho. E eu vejo, por isso que às vezes até me causa assim uma tristeza ter que falar sobre isso, porque eu não gostaria que a gente estivesse falando nesse contexto, que fosse no contexto melhor, mas a gente acredita que dias melhores virão daqui pra frente. E você pode contar conosco com as nossas dicas aí para dar aquele up, para clarear o olhar sobre as finanças. E o beijo especial de hoje vai para quem? Para os nossos ouvintes em São Paulo. Um beijo, galera de São Paulo, e especial para o nosso amigo da Economia de Francisco, Alan, querido, nosso advogado do FV, que tá sempre aqui participando dos Minutos FV com vocês. Tá de aniversário nosso hoje. Irmão Inaciano. Isso aí, Alan, um beijo.
Sim, muitas felicidades e bênçãos na sua vida é o que a gente deseja aqui pra você no FV, viu? E lembre-se sempre: educação financeira é educação para a vida.